Vamos nessa, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar agora sobre o princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade, no que tange a nossa esfera tributária. Ele está expresso, ele está explícito, ele está gramaticalmente no texto da Constituição, no artigo 150, inciso 2. Ok? Vamos a ele? Vamos. E aqui é importante, se você vai verificar, a interpretação moderna desse princípio. Não pensamos mais isso, é cobrado em provas de concurso público, o princípio da igualdade apenas como tratar os iguais de forma igual e os desiguais de maneira desigual. Isso aí é o entendimento de Rui Barbosa, de Oração aos Moços, naquela sua oração que foi aplaudida de pé, e ele nem estava presente, ele estava no hospital, numa turma de formandos da USP. Veja, esse postulado da isonomia, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, isso vem, na verdade, da tese aristotélica. Ele vem lá desde Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro a defender essa tese, que a igualdade é tratar o igual de forma igual e o desigual de maneira desigual. Se a pessoa é deficiente, tem que ser tratada de maneira desigual. No mundo hoje, tem algumas vantagens. Mas você vai perceber que esse entendimento é incompleto. E o entendimento mais moderno do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e do mestre Humberto Bergman Ávila traz algumas novidades, alguma substância a esse princípio da igualdade. O professor Humberto Ávila tem um livro, O Princípio da Igualdade Tributária, que foi a sua tese de livre docência na USP, e traz algumas contribuições na interpretação. E essas contribuições têm sido cobradas no mundo do concurso, nosso mundo dos concursos públicos. Então vamos lá. Veja o seguinte, princípio da isonomia. O princípio da isonomia, vamos aqui, o nosso querido princípio da isonomia, ele busca, na verdade, aqui vou dar uma volta, é bom que você vai assistir a aula aí de trás para frente, Você repara que às vezes dá uns pauzinhos aqui, mas é tranquilo, Aqui, você vai ver, isso é importante, você vai ver o trato que o Supremo Tribunal Federal dá ao princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Vai ver a distinção que o italiano Victor Huckman faz de igualdade em sentido econômico, igualdade em sentido jurídico, que também é cobrado em concurso público. Então vamos lá. A nossa querida isonomia ou igualdade no âmbito tributário, ela está expressa no artigo 150, inciso 2. Ela proíbe à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, o que proíbe qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica de rendimentos, títulos ou direitos. Esse artigo foi muito salutar na Carta Magna de 88. No nosso texto constitucional da República Federativa do Brasil, ele foi muito positivo. Por quê? Antigamente, para vocês que não sabem, algumas determinadas profissões, sem parâmetro na igualdade, tinham privilégios fiscais. Magistrados não pagavam imposto de renda. Deputados, senadores tinham vantagens fiscais que só eles tinham, só por causa do exercício do cargo. Isso obedece o postulado da igualdade? É claro que não. É claro que não. O trabalhador lá suando, ralando, pagando o seu imposto, enquanto o outro que também está, aqui tem aqueles que trabalham, que ralam, também tem que pagar, e inclusive os que não. Também, se tem rendimento, tem que pagar. Ou seja, preste atenção. Não pode ocorrer um privilégio em razão apenas do ofício que a pessoa exerce, apenas em razão da ocupação profissional. Então, a Constituição veio e falou isso de forma expressa. E também não me importa o nome. É aquela grande essência da vida. O que é que acontece? Não importa o nome em si. O que importa é o que realmente
aquele instituto ou seja, a essência do instituto. O que importa é a essência e não a aparência. E isso no direito é muito claro. O que é que se diz? Não me importa a denominação que se dê do rendimento do título ou direito. Por exemplo, se aquilo ali é renda, pode vir a ser tributada. Por quê? Porque os deputados, os senadores, davam alguns nomes para alguns tipos de verba apenas para fugir do imposto de renda. Vou dar um exemplo. Né? Existia o 13º, 14º salário no Senado Federal. Aí eles davam o nome lá de 13º, 14º, verba auxiliar de não sei lá das quantas. O que acontecia? Para tentar fugir do leão, para tentar fugir do imposto. Isso pode? Claro que não pode. Fere a igualdade. O que importa é a essência, se é renda, independente do nome de 13º, 14º, 15º, 10º escambau salário, tem que pagar o imposto. E é isso que a Constituição determina. Ok? Viu que deu aquela maior confusão em relação aos senadores, né? A Secretaria do Senado Federal tentando entrar em acordo com o secretário da Receita Federal, né? Acabou que quem foi prejudicado ali foi o povo. Foi eu, foi você, foram todos nós. Porque acabou que decaiu diversos salários e acabaram só cobrando dos últimos 5 anos. Né? E enquanto isso, aqueles que ganharam antes, a CM, aqueles senadores mais antigos, embolsaram tudo e não pagaram imposto. Ok? Vamos lá. Victor Huckman é um grande doutrinador italiano do direito tributário, distingue 2 sentidos da igualdade tributária. A igualdade no sentido jurídico, que exige igual regime fiscal a contribuintes que estejam em idêntica situação. Ou seja, se os dois exercem o mesmo ofício, os dois oferem a mesma quantidade de renda, devem ser tributados. Né? Ou seja, aqui a igualdade no sentido jurídico fala a aplicação de regime fiscal igual para aqueles que estão em determinada situação equivalente. Já a igualdade no sentido econômico é a capacidade contributiva, porque significa que deve-se contribuir em igual medida, com a graduação dos impostos de acordo com a capacidade contributiva dos indivíduos. Então a igualdade no sentido jurídico é a equivalência de regime fiscal. A igualdade, né, no sentido econômico é a nossa querida capacidade contributiva. Veja que logo, segundo os ensinamentos doutrinários, a igualdade é a relação, aí já vem o entendimento do Humberto Bergman Ávila e do professor Celso Antônio. É a relação entre 2 ou mais sujeitos em razão de um critério que serve a uma finalidade. Ou seja, a igualdade é uma medida de comparação, não podendo se conceber a igualdade de um só. Assim não importa somente saber se as pessoas são iguais ou não são iguais, mas também se as pessoas devem ser tratadas igualmente. E como é que eu vou saber se as pessoas devem ser tratadas igualmente? Eu sempre tenho que tomar como parâmetro a norma constitucional. Tenho que ver os interesses que são protegidos pela Constituição. E é ali, na Constituição, que eu vou tomar, né, como base para saber se as pessoas devem ser tratadas igualmente. Você sabe que a mulher não é tratada de forma igual ao homem. Por exemplo, por quê? Eu vou dar um exemplo, ela tem licença gestante, né, hoje de 6 meses. O homem tem licença paternidade de 5 dias. Isso é igualdade? É claro que é. A mulher é diferente do homem, ela que carrega o filho, então ela tem esse direito, ou seja, há uma distinção. Aí há um tratamento privilegiado à mulher, mas um privilégio que está de acordo com o princípio da igualdade. Por quê? Porque há um interesse ali na proteção da família e a Constituição protege a família. Então, existem alguns privilégios? Existem, mas o que eu tenho que ver é que se esses privilégios são odiosos, se esses privilégios são inconstitucionais. Por isso eu tenho que ver se aquele tratamento diferenciado está de acordo com os interesses protegidos pelo texto da Constituição. Se está, tudo bem.
Veja, nesse sentido, Humberto Ávila define a igualdade como sendo a relação entre dois ou mais sujeitos, com base numa medida de comparação, aferida por meio de um elemento indicativo, que serve de instrumento para a realização de uma finalidade, né? E essa finalidade é a finalidade constitucional. Vejamos a jurisprudência do Supremo sobre o tema. Desrespeita a isonomia tributária, a isenção de IPTU em razão da qualidade de servidor público. Claro, só porque ele é servidor público vai ter isenção de IPTU? Não pode. Então, fere a igualdade. E a isenção dos membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas e emolumentos. Claro que fere a igualdade. Só porque ele é membro do Ministério Público, só porque ele é promotor de justiça vai ter isenção? Fere igualdade, sim, e o Supremo disse corretamente decidiu corretamente sobre o tema. Veja, não é possível ao Poder Judiciário estender a isenção a contribuintes não contemplados pela lei, a título de isonomia. Qual é o fundamento aí? O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. Não é possível ao STF efetivar a extensão do tratamento tributário diferenciado concedido às instituições financeiras, às cooperativas e às revendedoras de carros usados, a título de PIS/PASEP e da COFINS. Ou seja, não posso estender um benefício, porque o judiciário não é legislador. Não ofende o princípio da isonomia, lei que restringe os contribuintes da contribuição de iluminação pública aos consumidores de energia elétrica do município, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. Então, o Supremo entendeu que a COSIP, né, a COSIP, ou também chamada de CIP, é constitucional e não fere isonomia. Veja outra decisão. Não há ofensa à isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte, de capacidade contributiva distinta, afastando o regime do simples aqueles cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. A nossa querida Constituição protege as empresas de pequeno porte e as microempresas? Protege. Então, se eu dou um tratamento privilegiado a elas, está de acordo com a finalidade e os interesses protegidos pela Constituição. Outra, a sobrecarga de impostos aos bancos comerciais e às entidades financeiras, no tocante à contribuição previdenciária sobre a folha de salários, não fere a isonomia ante a expressa previsão constitucional. Veja que aí é o caso de igualdade no sentido econômico. Porque tributar mais forte a instituição financeira. Por quê? Porque ela tem uma maior lucratividade. Não há violação ao princípio da isonomia ou diploma legal que estabelece valores específicos para cada faixa de contribuintes, sendo estes fixados segundo a capacidade contributiva de cada profissional. Ou seja, se é fixado determinadas faixas diferentes, né, para pagamento de determinados tributos, né, de acordo com a capacidade contributiva, não tem problema. Cada um ganha diferente, paga diferente. Quem ganha mais, paga mais. A instituição de incentivos fiscais a empresas que contratam empregados com mais de 40 anos utiliza-se do caráter extrafiscal dos tributos, sem violar o princípio da isonomia. Isso ocorreu aqui em São Paulo. Incentivos fiscais para empresas que contratavam maiores de 40 anos. Está de acordo com a Constituição? Está. O Estado aí está buscando inserir no mercado de trabalho pessoas que, sem assistência do Estado, estavam desamparadas. Então, o Supremo entendeu corretamente como constitucional. Veja o concurso para juiz federal que pergunta: não se admitem distinções na tributação conforme as atividades do contribuinte, particularmente as de natureza profissional. É verdade. Se eu olho só o lado da natureza profissional, não é possível. Veja que aqui não falou em valores de salário. Se eu olho a questão do valor do salário que cada um recebe, é possível. Mas aqui, somente pela profissão, não pode. Somente porque é magistrado, não pode. Segundo a autorizada doutrina, Celso Antônio Humberto Ávila, o elemento-chave para a verificação da igualdade é o critério de distinção medida de comparação, analisada à luz da finalidade. Corretíssimo. Por sua vez, no mesmo concurso cobrou: a doutrina atual preconiza bastar para que se verifique a igualdade que haja tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais, conforme consagrada a fórmula de Rui Barbosa e de Aristóteles. Falso, incorreto. Veja que isso é insuficiente.
eu tenho que analisar, como bem disse o professor Humberto Ávila e como bem disse o professor Celso Antônio, o critério da distinção analisado à luz da finalidade. Eu tenho que verificar o interesse protegido constitucionalmente. Até daqui a pouco.